Agora estou na Praça do Gado. Vejam ali a placa, Praça do Gado. Aqui é Rua Senador Camará. Esta rua que eu estou focalizando agora chama-se Rua Senador Camará. É provavelmente a rua mais antiga do centro de Santa Cruz, porque ela vem desde a época da colônia. Aqui ficava o antigo convento dos jesuítas, que eu acabei de passar lá. Depois Palácio Real e Imperial de Santa Cruz. E foi chamada então de Rua do Comércio, quando o senador Camará morava lá pertinho da estrada de ferro, da estação. Depois que o senador Camará morreu, foi dado então o nome, tiraram o nome da Rua do Comércio e rebatizaram, perdoe pela essa tosse, hein, com o nome de Rua Senador Camará, que é aqui onde eu estou focalizando. Então, aqui onde tem aquelas lojas é que ficava realmente o comércio todo pegava nessas lojas aqui, ia seguindo até chegar nas proximidades da estação ferroviária, que a estação existe desde 1878, foi quando inauguraram a estação. Mas as lojas já existiam, sempre disputando aqui o barulhão dos caminhões, né? As lojas já existiam e elas se mantêm, esse tipo de plano urbanístico praticamente não mudou nada, não mudou nada. Quem já viu aquele mapa, eu já postei algumas vezes aquele mapa do Conrado Jacó de Niemeyer, do povoado de Santa Cruz, observa que praticamente não mudou nada. Claro, as lojas hoje são bem diferentes, mas o traçado é o mesmo, a sequência aqui é a mesma. Desse lado esquerdo aqui não havia lojas. Desse lado esquerdo era o muro que separava o palácio. As senzalas ficavam um pouquinho mais adiante, mas aqui desse lado esquerdo que eu estou mostrando para vocês, aqui era a antiga sede do INCRA, ali também. Atualmente é um setor do TRE de Santa Cruz, da 25ª Zona Eleitoral. Então desse lado não havia lojas, havia um muro que separava o Palácio Real Imperial. Esse muro ia até lá na frente, depois eles fechavam um portão, os escravizados não podiam sair à noite, havia uma fiscalização severa. Então o comércio ficava todo do nosso lado direito, quem está aqui olhando o lado direito, o lado esquerdo então eram as senzalas. Pois bem, aqui então fica a Praça do Gado. Por que tem esse nome de Praça do Gado? Houve uma época que tentaram dar o nome de Praça Saldanha da Gama, em homenagem ao José de Saldanha da Gama, que foi um dos principais, mais atuantes superintendentes da Fazenda Santa Cruz, administrador da Fazenda Santa Cruz, lá na década de 70 do século XIX, 1870. Mas Praça do Gado, porque quando foi inaugurado o Matadouro de Santa Cruz, o gado que ia ser levado para o abate vinha pelas estradas, naquela época não tinha asfalto, não tinha nada disso, então vinha pelas estradas uma grande parte do gado, porque nem todo gado vinha de Minas Gerais, vinha de Minas Gerais sendo conduzido pelos vaqueiros. Quando chegava aqui nessa praça, o gado, eles paravam o gado aqui porque os marchantes, os compradores de gado vinham para cá exatamente para escolher o gado, e aqui nesse local então é que eles se reuniam. Depois o gado seguia pelo caminho do gado, que vai ser exatamente hoje a rua Álvaro Alberto. Então era o caminho do gado que vai até o Matadouro. Então ele seguia para o Matadouro. Aqueles campos ainda existentes, quando vai chegando lá no Centro Cultural Dr. Antônio Nicolau Jorge, tem uns campos à direita, nas proximidades ali do cemitério, eram os campos da invernada. Era onde a boiada ficava confinada durante um tempo, porque
o boi caminhando esse tempo todo, quilômetros e quilômetros, ele chegava com a carne enrijecida, a carne dura. Isso aí não era bom, porque para o abate era preciso que a carne tivesse em condições de ser consumida. Então o gado ficava um período de quarentena, pastando, descansando, se recuperando para depois ser abatido. Então aqui a Praça do Gado é exatamente por isso, porque aqui é que ficava o primeiro encontro do gado. E era uma praça que era muito movimentada, porque como vinham esses boiadeiros, esses vaqueiros, e tinha reunião de muita gente, então era uma praça que tinha que ter também um suporte. Então tinha um hotel, o tipo de uma pousada para alguns deles poderem descansar, tinha aqui vários restaurantes simples, naturalmente, para que eles pudessem comer, tinha várias lojas também, vários mercados simples para que eles pudessem comprar objetos, porque vejam bem, eles não traziam nada, tinham que ter que comprar tudo aqui. Então, Praça do Gado. A Praça do Gado ela tem uma importância muito grande sob o ponto de vista da localização, porque esse trecho aqui é a Avenida Padre Guilherme de Caminada, que recebeu esse nome em homenagem ao Padre Guilherme de Caminada, que foi o maior empreendedor ligado à Igreja Católica de Santa Cruz. O Padre Guilherme foi responsável pelas obras sociais da Paróquia Santa Cruz e construção da nova matriz. Então essa rua chamava-se Estrada do Morro do Ar. Os antigos ainda continuam falando Estrada Morro do Ar, mas atualmente é Padre Guilherme de Caminada, que foi um nome, uma designação dada pelo vereador José Maria Villanova, também já falecido. Então lá na frente tem uma placa em homenagem ao Padre Guilherme de Caminada. Então aqui, Avenida Padre Guilherme de Caminada, porque hoje é uma avenida, tem um lado e tem o outro. Do outro lado vocês vão observar que os carros estão parados, porque isso aqui realmente tem um problema seríssimo de congestionamento de carro. Então aqui nós estamos focalizando a Praça do Gado. Aqui na frente tem um monumento, monumento do centenário da anexação de Santa Cruz ao município do Rio de Janeiro. Já falei muito sobre isso. Vocês observem que tem um hospital municipal Pedro II. Ali nesse hospital, no mesmo local, um pouquinho mais à frente, era onde ficava o hospital da Fazenda Imperial. O hospital funcionou inicialmente ao lado do convento dos jesuítas. Quando Dom Pedro I casa com a dona Leopoldina, vem para Santa Cruz, o Visconde do Rio Seco resolve desativar o hospital que tinha lá do lado do palácio, que já transformado em palácio. Os leitos vão ser levados para algumas senzalas, algumas casas da senzala dos escravizados, e já no Segundo Império ele vai ser construído um hospital novo, grande, aqui nesse local ali mesmo onde tem o Pedro II. Inclusive quem viu ontem aquela postagem que eu fiz do Príncipe Adalberto da Prússia, tem um desenho feito por ele em setembro de 1842, e eu mostrei, ele fez esse desenho lá da atual João 23, que é essa João 23, isso aqui, mas um pouco à frente, pegando então o hospital, pega o Palácio Imperial e ao lado o hospital. Ontem, quando eu mostrei para vocês, eu falei sobre o aterrado de Itaguaí. O aterrado de Itaguaí começava ali em frente, à esquerda, onde está passando aquele ônibus azul, vem de lá, ó. Então ela chamava-se Estrada do Aterrado de Itaguaí, porque era um lugar um lugar que tem muitos rios, muitos canais e muito propenso a inundar. Então houve época, eu trabalhei na Escola Municipal Liberdade, que fica um pouco mais à frente, também na época ainda quando eu tinha um Fusquinha, e algumas vezes ficava até difícil de chegar de carro, porque
Quando enchia muito, a maré estava cheia, a estrada João 23 ficava inundada. Na época tem um período que não tinha nem asfalto. Imagine vocês, isso na monarquia, então por isso que eles chamavam Estrada do Aterrado Itaguaí, porque aqui era a ligação para Itaguaí. É por isso que a boiada vinha nesse sentido, que vai aqui para Itaguaí. Tinha um ramal ferroviário que seguia para Itaguaí, seguia exatamente ali do lado da João 23 e ia sair Itaguaí, depois Coroa Grande, depois Itacuruçá, até chegar em Mangaratiba. Então ali é a estrada João 23, aqui Avenida João 23, não estrada, Avenida João 23, Rua Senador Camará, ali em frente ao hospital, Rua do Prado, e aqui Avenida Padre Guilherme, em homenagem ao Padre Guilherme de Caminada. Observem que é um local de intenso movimento de carros, ainda mais hoje que é uma segunda-feira. Geralmente domingo é mais tranquilo, mesmo assim também tem muita movimentação. E aqui já estamos na Avenida Padre Guilherme de Caminada, antiga estrada do Morro do Ar. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que estrada Morro do Ar se não tem nenhum morro por aqui? Esse Morro do Ar, algumas pessoas viam lá nos mapas antigos escrito A e chegaram a dizer que era plantação de arroz. É verdade que em Santa Cruz havia muita plantação de arroz, mas segundo Benedito Freitas não procede essa denominação. O Morro do Ar, olha, aqui tem um local para venda de mudas. Quem quiser comprar uma mangueira, ó, tem mudas aqui, bem arborizada, ó. Isso aqui na rua, na Avenida Padre Guilherme de Caminada. Então voltando, a estrada Morro do Ar, ela recebeu esse nome de Padre Guilherme de Caminada, mas alguns moradores antigos relutaram, porque o povo aqui de Santa Cruz gosta muito de manter a tradição. E tem muita gente que ainda continua falando que é a estrada Morro do Ar, mas atualmente é Avenida Padre Guilherme de Caminada. Padre Guilherme de Caminada. Ela vai daqui da Praça do Gado até encontrar com a Avenida Brasil. Nesse percurso até a Avenida Brasil, atravessa alguns rios e canais. Atravessa um braço do rio Itá, do Cação Vermelho, do Guandu, até chegar à Avenida Brasil. Então, Avenida Padre Guilherme de Caminada é um trecho grande, longo. Algumas vezes eu faço caminhada, faço corrida por aqui. Durante o final de semana dá para fazer, porque do outro lado tem uma pista que foi construída por uma ciclovia. Então é uma ciclovia que é compartilhada também com as pessoas que gostam de fazer caminhada. Aos domingos eu sempre encontro com algumas pessoas que vêm fazer caminhada, jovens, idosos também, porque é um local que tem uma segurança, que realmente não dá para você disputar com todos esses caminhões. Durante a semana, vocês observam desse lado aqui, olha como é que tem movimento. É um transtorno, as pessoas já sabem, quando vai chegando na Avenida Brasil, até coloca para ver se dá para optar escolher por um outro local. Mas observe aqui, olha, a fila enorme de carros, ela vai fechando até chegar no Hospital Pedro II. Então isso aqui é a Avenida Padre Guilherme de Caminada. Do outro lado tem a escola onde eu trabalhei durante 30 anos, a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes. Ao lado tem a escola professora Gione Freitas Feliberto de Carvalho, que foi minha professora na época que tinha que fazer estudo preparatório para entrar para o ginásio. Dona Gione tinha um cursinho e a minha mãe então nos colocou lá para preparar para entrar para o Barão do Rio Branco. Então Dona Gione foi minha professora. Hoje tem o nome de uma escola chamada Gione Freitas Feliberto de Carvalho, que é aquela escolinha que fica ali, ó. Dá para ver o banner lá. E aqui fica a 10ª
Coordenadoria Regional de Educação, a CRE, 10ª CRE. Então eu estou na Avenida Padre Guilherme de Caminada, onde também tem a Vila dos Sargentos e Subtenentes do Exército, que é essa vila aqui ao lado. São poucas casas para o número de militares, a disputa é muito grande, né? Geralmente quando o militar chega, quando ele vem de fora, né, que tem dificuldade de encontrar residência, ele coloca o nome, mas como já tem militares residindo aqui há algum tempo, fica difícil conseguir um imóvel desse para ocupar. Então depende muito. Não é um pouco diferente da base aérea de Santa Cruz, porque a base aérea de Santa Cruz, além de ter residência dos oficiais lá dentro da base mesmo, para os oficiais, os tenentes, os capitães, os majores, tem também uma vila para cabos e taifeiros aqui atrás, perto da Joaquim da Silva Gomes, e tem também a vila dos suboficiais e sargentos, que fica lá no Morro do Redondo, que outro dia eu fiz uma apresentação lá. Então é um oferecimento de casa bem maior do que do Exército, né? Então tem mais casas, inclusive lá nessa vila, lá do Morro do Redondo, além das casas, eles construíram também blocos de apartamento, então o oferecimento de residência é bem maior. Então eu estou aqui na Avenida Padre Guilherme de Caminada. Como eu gosto sempre de dar uma parada onde tem uma área arborizada, porque além de ser fresquinho é um lugar bonito, eu vou encerrar essa breve apresentação sobre a Avenida Padre Guilherme de Caminada, a Praça do Gado, a Avenida João 23, a Rua Senador Camará e a Rua do Prado. Então, hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, canal da História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Um canal que tem como objetivo, passando pelas ruas, conhecer um pouco da história de Santa Cruz a partir das nossas ruas antigas. Cada rua dessa tem uma história. Estou aqui da Avenida Padre Guilherme de Caminada, ao lado da Vila dos Subtenentes e Sargentos do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola. Uma excelente semana para você, um abraço e até uma próxima oportunidade.